Olá, pessoal. Espero que estejam todas muitíssimo bem. Então, hoje a gente introduz outra matéria, né? Outro módulo, do módulo um, né? A parte final que a gente vai estudar agora no módulo um, com a matéria de autocuidado, né? Vai ser uma matéria que a gente vai pensar muito em nós, né? Antes de cuidar do próximo, mas também avaliando as situações de como podemos nos cuidar e como cuidar também do próximo, né? Porque um dos principais é, processos da saúde é saber se estamos realmente bens para cuidar do próximo, né? Porque se eu não estou bem, como é que eu vou cuidar do próximo, né? São coisas que a gente já abordou lá em psicologia, né? Aplicada à saúde, e que eu vou dar uma pincelada aqui no autocuidado nessa situação. De início, eu vou falar um pouco sobre a teoria de Dorothy Horen, né? Uma enfermeira que teve essa teoria do autocuidado, a importância do mesmo, e a teoria do déficit do autocuidado, né? Então a gente tem que nos cuidar e temos também que avaliar o déficit e o autocuidado do próximo, né? O próximo não está conseguindo ter seu autocuidado. Então nós devemos influenciar eles como? Então, com o processo de educação em saúde, que é uma ferramenta que nós da enfermagem vamos usar diariamente. Por isso que a gente fala assim que a enfermagem ela é baseada por professores natos, é por isso, porque a gente vai estar sempre capacitando nossos profissionais, né? Eu como enfermeiro e vocês como técnicas, sempre vão estar revisando com os seus pacientes as patologias, as formas deles se cuidarem, se eles estão praticando atividade física, se eles estão indo ao médico regularmente, seja isso na unidade básica de saúde, seja isso no pronto-socorro, seja isso na clínica cirúrgica. Em qualquer momento, a gente sempre vai ter esse contato com o paciente para confirmar se ele realmente, né, está fazendo seu autocuidado próprio, né, que quando a gente fala esse déficit de autocuidado, é quando o paciente não consegue se higienizar, né, um paciente mais idoso, então ele tem mobilidade dos membros superiores para tomar um banho de qualidade, aí a gente fecha o diagnóstico de déficit de autocuidado, tá? Então vamos lá. Então vamos começar mais pela biografia de Dorothy Oren, né? Foi uma enfermeira, empresária estadunidense, né? Então ela nasceu nos Estados Unidos. Seu pai era trabalhador de construção civil e pescador. Sua mãe era dona de casa, então ela vem de uma família bem simples, né? O pai tinha uma profissão, perdão, uma profissão que elevava bastante, né? E tinha um hobby bem interessante que era pescador. A mãe era uma dona de casa, né? Cuidava da educação dos filhos. E iniciou sua carreira profissional em enfermagem na Escola de Enfermagem de Providence Hospital Wakefield, na onde? Estados Unidos. DN, né? Data de nascimento. 15 de julho de 1914. Ela nasceu em Baltimore, Maryland, Estados Unidos. E data DF, né? Data de falecimento, 22 de junho de 2007. Savannah, Geórgia, Estados Unidos. Então, se ela morreu recentemente, né? E já tem uma teoria que está bem fresquinha para a gente aí, para a gente poder usar e que a gente vai usar bastante nessa matéria. Ela, né, se formou na Universidade Católica da América como enfermeira. Então, ela começou lá na escola de enfermagem como técnica. Depois ela fez a faculdade da universidade. Então a teoria do autocuidado dela, né? A teoria do autocuidado engloba o autocuidado, a atividade de autocuidado e a exigência terapêutica do autocuidado. O autocuidado é a prática de atividades iniciadas e executadas pelos indivíduos em seu próprio benefício, para a manutenção da vida e do bem-estar. Então eu vou, né, englobar minha situação de autocuidado. Eu vou cuidar de mim, eu me cuidar. Eu fazer uma academia, né? Eu mudar meus hábitos alimentares, eu acordar cedo para fazer uma caminhada antes de trabalhar, fazer um alongamento antes do serviço. Depois de muito tempo na frente do computador, eu faço alongamento. A atividade do autocuidado constitui uma habilidade para engajar-se no autocuidado, né? Então, assim, essa quando a gente fala de atividade, é como a gente constitui, né?
a habilidade e a gente vai engajando, vai tomando autonomia daqueles procedimentos diariamente. A gente fica preocupado se a gente realmente está fazendo a atividade correta, se a gente está fazendo o suficiente para o nosso corpo, a gente vai pesquisar novas coisas para a gente poder melhorar essas atividades, para quê? Em benefício a nós, do nosso bem-estar, para o nosso corpo, melhorar a nossa fisionomia, que seja, entendeu? A nossa saúde, o nosso bem-estar. O autocuidado é a prática de atividades que o indivíduo inicia e é executada pelo próprio benefício, a manutenção da vida, da saúde e do bem-estar, como já disse, né? Tem como propósito as ações que, seguindo de um modelo, contribuem de uma maneira específica da integralidade nas funções e no desenvolvimento humano. Esses propósitos são expressos através de ações denominadas requisitos do autocuidado. Portanto, né, a teoria ela é baseada nessa situação. A gente tem um modelo, né, uma maneira que a gente usa, que vai atender a minha integralidade, a minha necessidade, fazendo o quê? A melhoria das minhas funções e desenvolvimento meu, né? Se eu faço uma academia, o que vai acontecer? Eu vou ter um corpo melhor, eu vou ter um funcionamento físico melhor, porque a gente vai acabar tendo habilidades na situação de, né, ter um hábito alimentar mais regular, porque se eu faço uma academia e quero ganhar massa, tenho que ter uma alimentação que regular. Eu tenho que fazer atividades. Se eu faço atividades de situações para ganhar massa, que seja, eu vou fazer o quê? Habilidades circulatórias, né? Com a alimentação também vai melhorar a minha circulação, vai melhorar meus batimentos, vai melhorar a minha respiração, vai fortalecer o meu diafragma, que é o quê? Aquele músculo do pulmão. Então, minha inspiração e respiração vai ser melhor, a tendência oxigenatória que eu vou poder puxar. Então, assim, é melhoria, entendeu? Além do fortalecimento das musculaturas esqueléticas, quando a gente fala de musculatura esquelética, é os músculos, fibras aqui, ó, tá? Que compõem o nosso corpo. Eles também fortalecem as musculaturas internas do nosso corpo, né? Fazendo o quê? Melhorias hormonais, porque a gente vai estar trabalhando mais, então vai ter mais morfina pelo organismo, adrenalina, perdão, fazendo que o corpo fique mais elétrico. Então você vai fazer mais atividades no dia, você vai ter mais disponibilidade para trabalhar, mais disponibilidade para fazer outras atividades durante o dia, entendeu? Porque o seu corpo vai estar sempre o quê? Em constante movimento. Tá, a gente está falando tanto de teoria do autocuidado, cuidado. O que é cuidar então, professor? Da onde que veio essa palavra? Por que ela existe? Por que a gente tem que cuidar, né? Desculpa, meninas, porque como eu gravo aula, eu fico lento olhando o telefone, assim, sou hiperativo. Essa palavra provém do latim, né? A origem dela significa o quê? Cogitare, que significa pensar. Se buscamos no dicionário, encontramos dar atenção, diligência ou ser solícito em execução de algo. Cuidar também refere-se sentir, conversar e guardar. Então, cuidar é essa situação que a gente sente de dar atenção para a pessoa, de guardar ela, né? De dar o melhor para ela, né? Essa preocupação com ela. Então, assim, quando a gente pensa em cuidar, é a gente pensar no próximo, antes de nós mesmos. Por isso que a gente tem que cuidar de nós, porque na hora que a gente está cuidando do outro, a gente acaba esquecendo um pouco da gente. A gente negligencia nós mesmos, né? E isso é errado. O ato de cuidar é diferente em função do que está sendo cuidado. Para cuidar de uma criança, vestimos e mimamos. De um cão, o vestimos e levamos ao veterinário. De uma planta, o regamos e podamos. Ao cuidar, não importa a ação pontual, mas sim a atitude que temos para com o ser. Independente se é uma criança, se é um animal, se é um idoso, se é um adulto, se é um traficante, se é um ladrão, se é um empresário, se é um morador de rua, a gente sempre vai fazer o melhor por ele, né? O que a gente quer dizer aqui? Que não importa como que seja a ação, mas desde que você cuide.
Nossa, mas eu estou gostejando demais. Desculpa, meninas. Então, assim, o cuidar, ele parte muito do nós, né? A gente sente a necessidade de cuidar do próximo. Então, se vocês estão aqui nessa profissão, vocês têm que entender que vai ser muito mais do que uma profissão. É você se sentir necessário naquele lugar, é você ver a necessidade do cuidado com o paciente e realizar. Não é somente ver, ah, mas se fulano não fez, eu não vou fazer. Esquece fulano, esquece Deltrano, só pensa somente no paciente, porque é ele que está ali no momento precisando de cuidado, tá? Como a gente pode cuidar então, né? Tenho que cuidar de mim primeiro mesmo. Por quê? Mais uma vez, com certeza você já ouviu a frase: ame a você mesmo em primeiro lugar para depois amar o outro. Credo! Algo similar acontece quando cuidamos de alguém. É necessário que, em primeiro lugar, você se sinta cuidado por você mesmo, para que depois tenha a capacidade de cuidar do outro. Então, assim, a frase ame você mesmo em primeiro lugar para depois amar o outro é a situação de nos prepararmos para cuidar do próximo. Se eu gosto de cuidar, se eu estou para cuidar, eu tenho que me cuidar. Quando a gente fala nessa questão de cuidar, é eu me usar máscara, né? Ah, mas tadinho dele, ele precisa de ajuda agora, não vai dar tempo. Não. Põe a sua máscara, põe a sua luva, se necessário, e se der possibilidade, coloca o óculos, coloca o gorro, né, que é a touca. Por quê? É você se cuidar, é se respaldar, porque depois vai estar dois doentes, né? Igual o caso do coronavírus aí. Ah, vamos cuidar do povo, depois a gente cuida de quem tá doente, vamos cuidar, vamos cuidar. Depois eu, se eu ficar doente, fiquei. Não. Eu tenho que me cuidar para conseguir cuidar do próximo. Vocês conseguiram compreender, então, a importância do autocuidado, principalmente para nós profissionais? Às vezes a gente negligencia por situações bestas, né? Fazer uma punção sem luva, né? Ah, sou craque. Você não está se autocuidando. Ah, mas se furar, vai furar a luva. Mas sabemos que a luva é mais uma barreira que vai proteger. É a pele que vai ser mais outra barreira. Por quê? Vai fazer barreiras e quando se a pessoa tiver contaminada com HIV, por exemplo, vai ter que passar pela luva, passar pela derme, hipoderme, para depois chegar na circulação. Então, o vírus vai ter, assim, a carga viral bem menor, que pode causar infecção, às vezes nem causando, entendeu? Então, são proteções, independente ou não. É o autocuidado. Vejamos um exemplo mais prático onde fica demonstrado que é preciso que cuidamos de nós para cuidar do outro. O protocolo de avaliação indica que em caso de turbulência, quando caem as máscaras de oxigênio, primeiro devemos colocar a nossa máscara para em seguida ajudar quem tem necessidade, como os filhos. Isso é o péssimo, pai? Claro que não. O que acontece? Se você não consegue colocar o oxigênio em você, você não vai ter a calma de cuidar do oxigênio do seu filho, entendeu? Às vezes você vai pensar assim, nossa, professor, isso está sendo tão mesquinho, pensando em você primeiro antes de cuidar do meu filho, jamais, não. Primeiro você tem que cuidar de você, porque como que você vai cuidar do seu filho depois, se você morrer, ficar sem oxigênio e seu filho, entendeu? Então, assim, primeiro você põe a sua máscara porque você tem mais habilidade de colocar e depois você ajuda o seu filho, entendeu? Porque você já vai estar oxigenada para oxigenar o seu filho. São situações que depois você não consegue nem respirar ao ponto, né, de colocar no seu filho. São várias situações que podem acontecer. Então, assim, o que a gente mais deve prestar atenção é isso, é se cuidar. E não é que você vai ser um péssimo pai, você está sendo um excelente pai, você está se cuidando para cuidar do seu filho. Se respaldando, né? Significa que você está cuidando da sua integridade física para poder também cuidar da integridade física dos pequenos, senão nenhum dos dois será cuidado. Entendeu? Então, assim, seguindo ainda a situação do pai. Então, a gente tem que entender esse significado da integralidade física, porque se a minha e a dele está atingida, eu tenho que cuidar da minha rapidamente para cuidar da dele. Porque senão não vai adiantar nada, eu não vou conseguir nem cuidar da minha nem da dele. Entendeu? Vai ser assim, um tiro no pé, dar murro na ponta de faca também. São situações que ambíguas, né? De pronomes, situações que têm o mesmo significado, né? Você fez tudo, nadou, nadou, nadou e morreu na praia.
outra vez, né? Na hora que você vai levantar, você se afoga. Não confunda amor próprio com egoísmo, como eu já disse. Não se cita culpado, jamais, gente. Os egoístas preenchem a sua autoestima beneficiando-se dos outros. Então, quando o egoísta, né, se vocês pensarem que vocês estão em uma situação culposa em cuidar de vocês antes do próximo, vocês não estão se beneficiando dos outros, né? Vocês estão se preparando para cuidar do próximo, né? Para que o próximo possa se beneficiar com os cuidados que você pode prestar frente à necessidade dele. Então você vai estar preparado, você vai estar cuidado, você está apto, né, para prestar todo o cuidado e assistência a esse profissional, esse paciente, esse cliente, como vocês preferirem compreender. Os que têm amor próprio se dão conta que primeiro devemos nos se respeitar, assim será só mais. Os que têm amor próprio se dão conta de que primeiro devem se respeitar e assim será só muito mais fácil, como possível, respeitar os demais. Então, se a gente não consegue também nos respeitarmos, se não conseguimos pensar em nós mesmos, a gente não vai conseguir, né, respeitar o outro. Se eu não respeito o meu corpo, como eu vou respeitar o corpo do outro também? São situações um pouco adversas aqui, né, da integridade física à questão de respeito próximo, né? Então, assim, são abrangências também que a gente tem que se preocupar diariamente, né? Com respeito, né? Eu acho que a palavra respeito, ela vem muito frequentemente pra gente, né? É a gente saber respeitar o plantão do colega, a gente saber respeitar a opinião do colega, porque se a gente não sabe de onde que ele veio, qual que é o grau de especialidade dele, para a gente simplesmente chegar e menosprezar. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que a gente tem que pensar no respeito próprio, mútuo, né? Para poder entender o que é respeito com o nosso corpo, com o corpo do próximo, né? Vocês vão deparar com muitas situações que pacientes vão chegar e vão se sentir muito desrespeitados, né? Violados, como a gente viu lá em psicologia. Então a gente tem que entender esse processo de respeito para que a gente consiga respeitar o próximo. Vai ficar mais possível, vai ser mais fácil e mais prático, né? Compreender e praticar tal ato de respeitar. Cuidar do outro é cuidar de si mesmo, né? Novamente faremos o uso de um dizer popular, né? Não faça do outro o que não gosta que fizesse com você. Outra palavra que eu vou usar aqui, outra frase que a gente já viu em sala. Seja a enfermagem que você quer ter, né? A gente tem que pensar muito no outro. É o olhar holístico mais uma vez. É você olhar para o paciente, enxergar as necessidades dele como um todo, não somente as necessidades sintomáticas, o que está sentindo, mas ele como um todo, espiritual, física, psíquica, social, cultural, socioeconômica, né? Então, assim, são várias abrangências que a gente tem que prestar muita atenção, né? Poderíamos usar a frase também em uma versão positiva. Faça com o outro o que gostaria que fizesse com você, né? Então, a gente, vamos lá, se eu quisesse ser pulsionado como eu queria ser, né? Sentir o mínimo possível de dor, sentir mais calma, um profissional que me toque com mais carinho, um profissional que me explique mais sobre o procedimento. Olha, eu vou fazer um acesso, vai doer uma picadinha, mas logo, logo vai passar. Então, assim, é esse processo de pensar no próximo, como pensar no próximo como se fosse eu. Se fosse eu deitado naquela maca, como eu queria ser tratado? Ah, sim, sim, sim. Então, peraí. Então, eu vou fazer isso com o meu paciente. Entendeu? Quando vamos cuidar de alguém, devemos pensar na maneira como gostaríamos de ser cuidados, né? Como se cuidassem de nós. Então, mais uma vez, eu repito, a gente tem que pensar muito, 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 muito em nós para como cuidar deles. Por isso que é importante a gente se cuidar, porque quando a gente se cuida, a gente compreende o hábito de como cuidar do próximo.
Entendeu agora o anexo da importância do autocuidado? Principalmente como nós profissionais de enfermagem, se a gente faz as nossas atividades, se a gente cuida do nosso corpo, se a gente cuida da nossa vida espiritual, se a gente cuida da nossa vida financeira, espiritual, que eu já disse, física. Então, assim, se a gente se cuida, a gente sabe como cuidar do próximo, fica tudo mais fácil na assistência ao paciente, ao cuidar do paciente, né? Como se cuidar então, professor? Vamos lá. Vou trazer 5 práticas aqui, bem simples, mas vocês vão entender, né? Comece comendo o mais saudável possível e bebendo muita água. Então a gente vai mudar a nossa alimentação a partir de hoje, entendeu? Vamos evitar essas coisas com indício de sódio, coisas que são muito calóricas, são comidas industrializadas. Vamos mudar o hábito alimentar e vamos beber água, vamos hidratar, né? Vamos cuidar dos nossos rins, né? Vamos dar água ao nosso sistema para que ele consiga ainda continuar filtrando, né, as nossas necessidades, as nossas exigências metabólicas, para que o quê? Para que a gente tenha um funcionamento legal, né? A gente não possa sofrer de nenhum cálculo renal ou então de insuficiência renal aguda dos rins, né? 2. Descanse bem todos os dias, dormindo uma noite completa de sono e sempre tire tempo para relaxar após um longo dia. Então, assim, no mínimo a gente tem que ter 2 horas antes de meia-noite, né? Então a gente tem que dormir 2 horas antes de meia-noite, que é o indicado, tá? Então todos os dias a gente deveria se dormir 10 horas, 10 e meia no máximo, mas não é a realidade, né? Deixa eu beber uma aguinha, peraí. Isso é indicado dormir 6 horas após meia-noite, né? Que às vezes a gente dorme até 7, mas a gente não dorme 2 antes de meia-noite. Que é o indicado para que o ciclo cardiogênico possa descansar, né? Para que ele obedeça a um metabolismo central. E infelizmente a gente não obedece essa ordem, né? O que acontece? O nosso corpo ele obedece ao relógio natural. Ah, então o que é relógio natural, professor? É o sol, entendeu? Então, o nosso corpo subentende que o horário da gente dormir e o horário que o nosso ciclo cardiogênico vai entrar em descanso é nesses horários. Se a gente dorme durante o dia, vai ter um descanso? Vai, mas não vai ser o quanto é necessário e nem vai chegar aos pés de um sono dormido 2 horas antes de meia-noite, 6 horas após meia-noite, tá? Se em tempo Se o tempo estiver bom, abra as janelas. Então, assim, vamos fazer teoria de Florence. Vamos circular o ar dentro da nossa casa, né? Porque o ar puro dentro da casa ele vai retirar todas as impuridades do ar, vai diminuir o risco de infecções respiratórias, porque vai estar entrando ar puro, né? Ou saia de casa para respirar um ar fresco. Então, sempre que possível, sentar em um ambiente, né, com a árvore, um lugar fresco, uma praça, respirar, ó, pensar, ter um cuidado com o nosso respirar, com o nosso trato respiratório, né? Isso é um autocuidar, é um autocuidar, tá? Divirta-se com o que você possa fazer. Peraí, divirta-se com o que você pode fazer para cuidar de si mesmo. Seja velas, músicas ou cuidados com a pele. Então, né, a forma como você se achar melhor, né? Seja um jantar à luz de velas, como aí diz, né? Coisa mais tcharam, ouvir uma música, né? Então eu sou movido a música. Se eu vou limpar uma casa, se eu vou fazer uma coisa, eu tô aqui com sono por isso, que eu acabei de desligar a música. Eu tava fazendo coisas e do nada eu parei. Então assim, eu fico meio lento. Eu sou movido a música. Eu chego no meu serviço, você vai sempre ouvir, nem que seja um hino baixinho, sempre tô cantando, cantarelando alguma coisa, entendeu? Cuidados com a pele, né? Vão passar mamão maduro nessa pele aí, né? Vai limpar essa pele. É uns cuidados que eu faço com a minha pele aqui em casa, são naturais. Eu pego uma mão, maço ele, faço aquela pastinha, passo no meu rosto, deixo ele meia hora, 40 minutos, ele vai secar, vai dar até uma coceirinha, né? E aí você lava com aguinha morna, 2 vezes por semana. Gente, a pele fica
maravilhosa. Acaba com cravos, algumas manchas e é algo natural. E eu estou cuidando de mim. Isso é um autocuidar. É o cuidar da minha pele, né? É tomar banho. Eu gosto de comprar uns sabonetes mais refrescantes. Shampoo. Eu compro muitas questões de aloe vera, que isso aqui é a babosa, com pepino. São coisas que eu passo na minha cabeça, assim, ó, e refresca a minha cabeça, assim, após um dia cansativo de marcar consultas, atender pacientes, dar aula. Então, assim, eu tô torrado. Então, eu vou e tomo um banho quente com um shampoo refrescante, passo na barba. Então, assim, são cuidados com a gente mesmo e que ganha é, espaço na nossa vida, melhorando o nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? Pratica atividades físicas, né? Seja o que? Uma caminhada no final do dia, no início do dia. Mesmo que você não, eu não tenho tempo para correr. Vem, veste uma roupinha fresca de academia, 10 minutinhos, faz um alongamento, né? 2 para cá, 10 para lá, espicha, estica, prepara o seu corpo para o dia, né? Faz uma corridinha ali de 5 minutinhos, parado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, para o seu coração circular, ganhar adrenalina no organismo, para você poder ter um bom dia, ser mais elétrico, né? Pratique hobbies, né? Hobbies é cantar, dançar, cozinhar, então é cuidar de você, sair da rotina, entendeu? É o momento que você sente o tesão sem precisar estar transando, entendeu? Transar também é bom. Transa que é autocuidar, meninas. Não estou indicando ninguém a transar, pelo amor de Deus. Mas quem já tem a vida sexual ativa e é casada, namora, nada contra. Quem não é, espera o momento correto, entendeu? Tenho nada contra, entendeu? Mas tenho tudo a favor. Cuidar do outro é cuidar de si, né? Então, se estivermos doentes, o que cuidar, o cuidado deveria saber? Se fazemos uma criança, do que modo gostaríamos de ser protegidos? Tô lendo errado. Se fôssemos uma criança, de que modo gostaríamos de ser protegidos? Como chegarmos à velhice, como gostaríamos de ser tratados com os nossos entes queridos, né? Por nossos entes. Então, assim, é esse pensamento também que a gente tem que ter, né? Será que eu estou cuidando de uma criança da forma como eu queria ser protegido? Eu me sinto protegido hoje da forma como estou cuidando das minhas crianças? Se você estiver na pediatria, no pronto-socorro, como a melhor forma de você proteger não é conversar, abraçar e falar assim: eu tô aqui e eu vou cuidar de você. Então, quando a gente chega à terceira idade, né? A gente tá lá com 80, 87 anos, 90, que seja a idade. Como seria a melhor forma da gente cuidar dos nossos idosos? Como a gente poderia atender as necessidades deles sem ultrapassar a forma como eles queriam ser cuidados, porque às vezes os entes queridos deles não estão tratando eles da forma correta. E aí, como é que vocês acham? Não é uma situação que a gente tem que parar para pensar diversas vezes antes da gente falar assim: eu vou ser enfermeira top. Eu vou dominar todo o conteúdo, eu vou estudar tudo, 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 tudo. Vou saber tudo sobre tratamentos antibióticos, tratamentos, como que fala? Retrovirais, que são pacientes que acabaram de ter contato com materiais perfuro-cortantes de pacientes que são infectados com hepatite B, com HIV, taraterê. Eu vou dominar todas as funções de um corpo humano periférica. Eu vou ser ótimo em curativo, em debridamento, taraterê. Mas eu não tenho o processo de humanização, né? Eu vou ser uma pessoa, realmente vai ser um grande profissional, vai dominar muito, mas você não vai ser humano. Então, antes da gente entrar nessas partes técnicas, por que a gente está falando de psicologia, de autocuidado, de protocolos, de leis, de EPIs, é esse processo de humanização. A gente humaniza vocês para depois a gente introduzir as técnicas, porque a gente vai chegar lá e vocês vão auto se posicionar, né? Eu vou posicionar fulano, Beltrano vai posicionar eu. É uma intensidade. Então você vai cuidar do próximo e da forma como você cuidar dele, ele vai devolver a picada de volta. Então, assim, esse o processo de humanizar. É pensar no próximo
como se fosse você. É você se colocar ali naquela cadeira, então naquela emergência, um politrauma, se fosse você, como você queria ser cuidado? Você queria suas partes íntimas expostas de qualquer forma, né? Se é numa coleta citopatológica, você quer que um profissional chegue, reganhe suas pernas, ponha lá em cima, introduza um trem dentro da sua vagina, sem explicar, sem te orientar nada, abre, amplia, toca o negócio e arranca tecido que te irrita. Isso não é processo de humanização, isso não é enfermagem, isso não é medicina, entendeu? A medicina, a enfermagem é Dona Maria, é isso que eu tô fazendo, tá doendo, tá incomodando, se você quiser dar uma paradinha. Isso é ser humano, é cuidar do próximo como cuidar de você, entendeu? Então, continuando a teoria do autocuidado, né? A exigência terapêutica do autocuidado constitui na totalidade ações de autocuidado, através do uso de métodos vários de conjuntos relacionados a operações e ações. Então, assim que entra a parte de educação em saúde, né? Então, onde a pessoa vai ter que seguir a exigência de uma terapia, né, de autocuidado, aonde a gente vai desenvolver ações de autocuidado com essa pessoa, né? Então, a educação em saúde vai ser isso: palestras, rodas de conversa, visitas domiciliares da estratégia, né? Ou então dentro do hospital a gente vai explicar para essas pessoas a importância do uso da camisinha, do uso de anticoncepcional, né? Para o ciclo menstrual, para combater TPM. Então, assim, são coisas que são ferramentas e coisas, né? Pode ser provavelmente dito, que a gente usa para praticar e desenvolver essas atividades com os nossos pacientes, né? Com a nossa população da estratégia, principalmente saúde pública. A gente vai ouvir muito sobre educação continuada, né? Que é sempre ter uma mudança de como fazer um acesso. A educação continuada, a gente vai lá revisar o antigo e mostrar o atual e te mostrar. Agora é assim que faz, né? E a educação em saúde é melhorar, né? O nosso cuidado com a família, com os pacientes que a gente tem dentro das nossas unidades. E não somente na atenção básica, que é na saúde pública, né? Mas sim também intra-hospitalar. Vai ter pacientes que vão estar sempre com você lá. Então, você vai desenvolver o processo de autocuidado, né? Numa educação em saúde, no sentido, você vai orientar os familiares a dar um banho no leito, né? Você vai orientar os pacientes a como manter aquele equipo da sonda vesical de demora bem higienizado, para ele não pegar uma infecção em casa, domicílio. Vocês não têm condições de pagar um profissional de enfermagem, né? Ah, as técnicas da minha profissão eu não ensino, eu estudei. Jamais vocês vão capacitar os seus pacientes, eles não vão tomar a sua profissão. Às vezes os pacientes não vão ter condições de pagar alguém para olhar o pai. Eles vão ter que largar emprego, vão ter que passar dificuldade. E você não vai ensinar nada para ele porque você gastou horrores. Jamais, ele está indo ali, ele está te pagando por aquilo, entendeu? Então, assim, custa nada também, não pela situação do financeiro, mas sim pela humanização. Coitados, eles não sabem cuidar. Você vai mandar ele para casa, correr o risco de pegar uma infecção, desenvolver uma sepse, dar um choque anafilático e voltar de novo para o hospital de qualquer jeito e para uma UTI, já não tem condições. Então, assim, mais uma vez, a importância de pensar no próximo como se fosse nós. Se fosse você, a leiga da situação, você queria que o profissional não te ensinasse? Não, você queria que o profissional te capacitasse a cuidar do seu pai. Entendeu? Requisitos do autocuidado. São 3 requisitos de autocuidado ou exigências apresentadas por ordem, né? Universais, desenvolvimento e desvio de saúde, tá? Então, a gente olhando aqui os requisitos de autocuidado, a gente vê aqui, ó, que a gente faz cuidado com a alimentação, né, que vai refletir aonde? Em nosso organismo, que é o coração. A gente vai ter mais energia para trabalhar, a gente vai ter força para ter ânimo, né? Fisicamente é isso, mentalmente, tá vendo aqui? A gente vai conseguir resolver o nosso emaranhado, achar a ponta da linha dentro da nossa cabeça, entendeu? Quando a gente se cuida fisicamente, psicologicamente, é tudo isso. Então, assim, são consequências positivas. Tudo vai melhorar, vocês vão ver. Os universais estão associados a processos
que devida à manutenção da integridade da estrutura e funcionamento dos humanos. Por exemplo, a atividade do cotidiano. Então, as universais são coisas que a gente pode fazer no cotidiano, né? Atividade física, né? Dentre outras. Quando a gente fala de requisitos de desenvolvimento, são expressões especializadas de requisitos universais que foram particularizados por processo de desenvolvimento, associado ao quê? A algum evento, por exemplo, adaptação de novo trabalho, ou adaptação a mudanças físicas, né? Então são adaptações que a gente vai fazer que vão atender o quê? Os requisitos de desenvolvimento para a melhora do nosso corpo, ok? Quando eu falo desvio de saúde, é exigido em condições de doença, ferimento ou moléstia, ou pode ser consequência de medidas exigidas para diagnosticar ou corrigir uma condição. Então, desvio de saúde, ele é uma condição que a gente usa frente a uma patologia, né? No sentido de corrigir isso para diagnosticar e corrigir a condição que a gente está, né? Seja um paciente diabético, seja um paciente hipertenso, a gente vai fazer adaptações para fazer um desvio de saúde, tirar ele daquela situação e trazer ele para cá para melhora, ok? Ficou claro? Os universais a gente está fazendo o que a gente tem, os requisitos é a gente fazer mudanças para melhorar e aqui no desvio a gente tirar você lá do ruim e trazer de volta para o bom. Aí a gente vai falar agora da teoria do déficit do autocuidado. É quando a pessoa tem dificuldade de realizar. O déficit é a ineficiência de algo, né? A teoria do déficit do autocuidado constitui na essência de teoria da ordem, né? Quando a enfermagem passa a ser a exigência a partir das necessidades de um adulto e quando o mesmo acha incapacitado ou limitado para prover o autocuidado contínuo e eficaz. Como eu disse, né? O banho, a escovação do dente, a ajuda para o paciente deambular, às vezes, é isso, né? São cuidados que a gente faz com o paciente para a melhora do mesmo, né? Muitas vezes ele não consegue fazer isso e aí a gente chega ao diagnóstico de quê? Déficit do autocuidado desse paciente. Então a gente vai fazer o quê? Né, cuidados desse paciente, a gente vai cuidar dele porque ele não gosta de cuidar, ele não consegue cuidar, então a gente vai fazer educação em saúde nele, se ele não tá gostando de cuidar do couro cabeludo, tem preguiça de tomar banho, que seja, entendeu? De escovar os dentes, a gente vai falar da importância de escovar os dentes, né? Porque hoje 50% das infecções trato-intestinais, que são o quê? Do intestino e do estômago também, são advindas de má escovação dos dentes, né? Então, assim, são focos de quê? De cáries, dentre outras, que vão evoluindo infecções e que vão evoluindo as situações de infecções do trato digestório. Então, às vezes, a má escovação dos dentes, né, chega ao estômago. E, da mesma forma, o estômago também chega à boca. Às vezes, a gente está com hálito e, às vezes, não é porque a gente escovou mal escovado, que a gente tem que 4, 5 horas sem comer, né? Então o suco digestivo tá chegando lá no estômago, como a gente já falou, e não tem nada para comer. Então vai roer, e vai ser o quê? Odores pela boca. Então tá tudo muito próximo. E a boca faz parte do quê? Do sistema digestório. Então se a gente não cuida da boca, que é a porta do sistema digestório, vocês acham que lá no sistema não vai ter déficit? Óbvio, teoria do autocuidado. Se você não está cuidando dos seus dentes, algo vai ter reação. Por isso que a gente vai sempre estar orientando os pacientes a isso. Entendeu? A hora identificou 5 métodos de ajudar, segundo os autores anteriormente citados, né? Como a gente já disse nas outras teorias, né? Florence, Anna Neri, tá? Agora a gente está falando de quem? De Oren. Agir ou pensar para o outro, né? Então, assim, a gente vai agir, a gente vai pensar no próximo, falar com ele, explicar o procedimento, entendeu? A importância de fazer aquilo, guiar o outro, mostrar para ele, olha, se seu dente continuar assim, vai continuar desse jeito. Se a senhora não fizer essa cirurgia, vai ser isso. Se a senhora continuar sem tomar banho, tá vendo essa pele, isso aqui, se a senhora não vir fazer o curativo, vai piorar, vai virar uma infecção, a senhora vai perder o pé, você vai perder a mão, vai perder isso. É isso, é guiar, mostrar ele. E mostrar o benefício daquela prática que vai melhorar a vida física, mental.
Apoiar o outro também, seja uma situação física ou psicológica, né? Se a pessoa não está se cuidando porque tem problemas psicológicos, vamos orientar ele a procurar um psicólogo, né? A conversar. Se ele não quer ir, vamos ser o psicólogo dele, vamos conversar, vamos ouvir, entender esse processo, ajudar ele a resolver essa situação, né? Se é físico, vamos resolver isso agora, vamos chamar um médico se for uma situação de cirurgia. Não, vamos ajudar aqui, vamos chamar um fisioterapeuta, vamos resolver essa musculatura, esses tendões. É isso, entendeu? Proporcionar um ambiente que promova o desenvolvimento pessoal, quando tornar-se capaz de satisfazer as demandas futuras atuais de ação, né? É isso, é compreender esse processo e promover, né? Então, o processo de promoção à saúde é gratuita, é nossa obrigação, o que custa, né? Então, assim, faz parte do nosso processo. Ensinar o outro, né? Como eu já disse várias vezes aí, ó, na situação, o paciente está com dificuldade de autocuidado, vamos ensinar ele a cuidar, vamos ensinar a filha a cuidar da sonda do pai, a tia, a irmã, a esposa. O que custa ensinar, gente? Ele tá ali, precisa de cuidado. Vamos pensar se fosse você, se fosse sua mãe, o quanto seria necessário para ela cuidar daquilo, entendeu? O processo de enfermagem de Orwell, né? Então, o que ela pensava? O que a enfermagem pode fazer? O processo de enfermagem de Orwell é um método de determinação de deficiências de autocuidado. É a posterior definição dos papéis da pessoa ou enfermeiro para satisfazer as exigências do autocuidado. Então, assim, é uma definição onde os papéis são trocados. Quem vai cuidar agora sou eu de você, porque você não consegue ou está impossibilitado de cuidar. O processo de enfermagem proposto por Oren compreende os seguintes passos, segundo os mesmos autores. Entendeu? Esse, né, passo que a gente tem que pensar é o fundamental. É a fase diagnóstico e prescrição, que determina as necessidades ou não dos cuidados de enfermagem. É quando vocês, como técnicas, vão compreender que aquele paciente tem dificuldade de fazer o cuidado e vocês vão comunicar ao enfermeiro. Olha, enfermeiro Bruno, a paciente Deltran está com muita dificuldade para banhar, ela não gosta de banhar, ela não gosta de escovar, então ela tem déficit de autocuidado na higienização, entendeu? Aí é onde a gente vai fechar o diagnóstico, nós como enfermeiros, e vamos fazer o quê? Prescrever cuidados, aonde vocês como técnicos vão cuidar desses pacientes, né? Então vamos lá, um diagnóstico aqui básico. Paciente com déficit de autocuidado devido devido vamos lembrar aqui, mobilidade de membros superiores, né? Então ela está perdendo a força, né? Então isso foi um diagnóstico. Prescrição: realizar banho diariamente, realizar orientação de cuidados a familiares para cuidar da paciente. Já foi 2 diagnósticos, né? Então a gente vai cuidar, lavar, banhar. Depois eu vou ensinar os familiares a fazer isso. Por quê? Muitas vezes vai sobrecarregar a equipe e dar banho todos os dias nela. Então a gente capacita aos funcionários, né? Nós como técnicos, capacitamos os acompanhantes para quê? Por que a importância disso? Para que eles façam esse serviço às vezes e vocês só supervisionem. E isso fazendo o quê? Diminuindo a sobrecarga, porque quando esse paciente ganhar alta, ele vai para casa. Quando ele chegar em casa, quem vai cuidar? Vai ter vocês? Muitas das vezes? Não vai, tá? Passo 2 é a fase de planejamento do sistema de enfermagem, bem como o planejamento de execução de atos de enfermagem, né? É essa questão que eu te falei aqui, ó, são já as prescrições dos diagnósticos que a gente vai fazer, né? De como cuidar, o que a gente vai fazer com esse paciente. 3. Incluir a produção e execução do sistema de enfermagem, onde o enfermeiro pode prestar auxílio ao indivíduo. Isso aqui pode ser o técnico também, tá? Ou familiar, no que se refere ao autocuidado, de um modo de alcançar os resultados identificados e descritos da saúde. Então, acaba que eu falei tudo no passo 1, entendeu? Então, a gente diagnostica, a gente faz a prescrição e depois a gente executa e mostra como ser executado para que esse familiar possa cuidar dele.
entendeu? Atendendo às necessidades constantes, não somente do momento. Nunca se esqueçam disso. A gente nunca vai cuidar do paciente somente da necessidade do momento. Isso mais no APH, né, no atendimento pré-hospitalar. Ele está com muita dor aqui, então eu vou cuidar dessa dor. Mas o paciente já foi para intra-hospitalar, a gente depois vai entrevistar ele, vai entender o contexto de vida dele. Por que aconteceu esse acidente? Por que ele estava naquela hora? A gente vai compreender mais, tá? Então, a gente falou tanto de educação em saúde, professor. O que é educação em saúde propriamente dita, né? A educação em saúde, como sendo um conjunto de atividades que sofrem influência e modificação de conhecimentos, atitudes, religiões, comportamentos, sempre em prol da melhoria da qualidade de vida e de saúde do indivíduo. Então, ela tem um objetivo, né, que é melhorar a qualidade de vida e saúde do indivíduo. Aí ela vai ter a sua metodologia. Vai ser o quê? Rodas de conversa? Ok. Vamos ser palestras? Ok. Vai ser a distribuição de cartilhas em residências? Ok. Vai ser a comunicação através de uma rádio comunitária, um programa? Ok. Então ela só muda a metodologia, mas o objetivo dela é melhoria de qualidade de vida, bem-estar. É um programa de educação em saúde. A gente entende o que são infecções, a gente sabe como tratar delas, a gente sabe quem a gente pode procurar, porque é um programa de educação em saúde. A metodologia deles, programa, entendeu? É um programa de saúde. Mas o objetivo em si é atividades de melhoria da qualidade de vida, tá? As atividades de educação em saúde estimulam a prevenção de doenças, a promoção da saúde e o engajamento da população e a sua participação em assuntos relacionados à saúde e à qualidade de vida através de ações educativas, como eu disse, né? Então ele faz essa estimulação, a gente ajuda esses pacientes a prevenirem doenças, né? E a gente faz o quê? Promove saúde. Se meus pacientes ficam menos doentes porque eu estou fazendo educação em saúde, eu estou promovendo o quê? Saúde. Se meu posto de saúde, se meu hospital tem poucos índices de infecções respiratórias, de infecções de garganta, porque eu estou ensinando o que as pessoas podem fazer para melhorar, para diminuir esse índice. O que acontece? Vai ter menos pacientes procurando unidade doentes. Então eu vou alcançar o meu objetivo de promover saúde. Se eu estou fazendo educação em saúde para uso de camisinha, vai chegar menos pacientes no meu posto com ISTs, seja sífilis, seja gonorreia, seja HIV. Então eu vou diminuir o índice. Então eu vou fazer o quê? Promover, né, a prevenção e vou colher o quê? Promoção de saúde, menos pessoas doentes. Entenderam um pouco do objetivo? Então eu vou aumentar a qualidade de vida da minha população através de uma ferramenta simples, né, que é educação em saúde. Mas a metodologia pode mudar de acordo com a disponibilidade dessas pessoas, tá? Enfermagem e educação em saúde, fundamental. O enfermeiro exerce um papel relevante frente às ações educativas, né? Como eu disse, nós da enfermagem, né, principalmente o enfermeiro, que é o líder dessa saúde, ele tem uma ação educativa fundamental. Quando a gente fala que o enfermeiro é um educador de saúde nato, é por isso, tá? A gente sempre vai estar fazendo educação em saúde. Seja no posto, seja no hospital, seja na clínica, tá? Principalmente elas são realizadas onde? Na Unidade Básica de Saúde, a UBS. A inserção deste profissional colabora com a melhoria de qualidade de vida da população, pois o mesmo tem exercício de papel de educador. Então, aí, ó, o cantinho da gestante. Quando a gente faz esses encontros com gestantes, é fundamental. Porque o enfermeiro vai fazer uma palestra, mas o técnico vai estar lá, vai auxiliar, vai assistencializar. Às vezes o enfermeiro vai dar oportunidade para os técnicos também comentarem. Por quê? Não somente eu, como enfermeiro, cuido do paciente, o meu técnico também é fundamental. O serviço do enfermeiro não é nada sem vocês. Por isso que eu trato vocês com essa forma, porque eu preciso que vocês sejam bons para que o meu serviço também seja bom. Então, se a sua assistência é boa, a minha gestão em questão de preocupar com outras ações também vai ser boa, porque eu sei que eu vou ter profissionais capacitados a prestarem assistência, a prestarem cuidado, porque quando eu for fechar diagnóstico, eu vou poder conversar com o meu técnico, porque eu sei que ele vai saber interpretar, compreender, ouvir
e instigar e colher informações para mim que muitas vezes, às vezes eu não vou ter tanto tempo quanto ele, que vai estar beira-leito sempre, tá? A atenção básica é construída de um palco privilegiado para o desenvolvimento de práticas educativas, pois em todos os momentos existe um contato entre usuários e profissionais de enfermagem, né? Então, por quê? Quem cuida da recepção? Técnico de enfermagem. Quem vai para a sala de vacina? Técnico de enfermagem. Quem fica na sala curativa? Técnico de enfermagem. Quem que fica na situação de atendimento de suturas, essas coisas? Técnico de enfermagem. Então, acaba que, assim, a enfermagem está em toda parte do posto de saúde, né? O enfermeiro vai estar ali porque ele tem que ver se o odontólogo chegou, se está fazendo alguma coisa. Ele tem que avaliar se esse curativo, né, que o técnico está fazendo está ok. Não, Bárbara, vamos mudar aqui essa cobertura, porque essa cobertura não está funcionando. O técnico, não, realmente estava com dificuldade, não sei se eu posso mudar. Não, pode mudar, muda, vamos trocar de cobertura. O enfermeiro vai lá no consultório, vê se o médico está fazendo os atendimentos, volta para o consultório de enfermagem, faz os pré-natais que ele tem que fazer, iniciais, faz os testes da mamãe, volta, vai na sala de vacina. Então, assim, acaba que o enfermeiro faz muita gerência, né? Então, a assistência fica mais direcionada para o técnico. Por isso que eu preocupo muito em vocês compreenderem a situação de compreender o próximo e atender ele com as necessidades independente da situação, entendeu? Então aí nessa imagem a gente vê, né, um atendimento de primeiros socorros que a gente pode desenvolver, né? Infelizmente, como eu disse, se a gente tivesse tido aula presencial, a gente ia fazer coisa demais, gente. Vocês não estão entendendo, entendeu? Mas em outra oportunidade a gente vai estar junto, em nome de Jesus, vamos profetizar que o coronga vai embora. Então, é isso, né? A educação em saúde ela é promovida por profissionais de saúde à população, né? Seja ela leiga ou não, seja adultos, crianças, evangélicos, católicos, budistas. Então, ela vem para quê? Para melhorar a população. Eu levar a prevenção e colher o quê? A promoção. Então, eu previno usando camisinha e eu colho pessoas mais saudáveis, menos infectadas com ISTs. Um exemplo, tá? Então, ok? É isso. Espero que tenham gostado da aula de hoje e bora discutir agora.